Você sabe em qual país que a Ruth ficou parada? Ruanda. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de dramas políticos, de histórias reais, de incríveis histórias reais? Hoje nós vamos tratar de um dos episódios mais tristes da história da humanidade, da história geopolítica global, que envolve um país bem pequeno no centro da África, mas cujos impactos, o saldo final, ele é gigantesco. Apesar de ser local, é para reflexão mundial sobre debates de diferença étnica e questão de paz. Bora conhecer essa história comigo? Então vem conferir! Hotel Ruanda. Hotel Ruanda, filme de 2004, dirigido por Terry George, protagonizado por Don Cheadle. O filme conta a história real de Paul Rusesabagina, gerente do Hotel Del Mille Collines, no ano de 1994, durante um terrível episódio que tomaria conta do seu país, Ruanda, no centro da África. Aqui, como já fizemos em outros momentos, a tradicional separação entre o roteiro do filme e a parte geográfica acabarão se misturando no vídeo, pois muito da compreensão do filme vem a partir de alguns detalhes que nós não acompanhamos detalhadamente, diretamente explicados no filme. Ruanda é um país que foi colonizado pela Alemanha e após a Primeira Guerra Mundial teve seu comando passado para a Bélgica. Por ser interiorano, pequeno e ausente de recursos minerais, nunca foi foco com maior interesse por parte dos europeus, servindo, na verdade, mais como manutenção de domínio territorial no continente, visto que haviam outras áreas mais interessantes do ponto de vista estratégico financeiro. E o ponto principal para nós entendermos onde se dá o episódio do filme é que Ruanda possui uma divisão étnica em dois grupos distintos. A maioria é Hutu, que compõe a maioria numérica, com uma minoria Tutsi, destacando que ainda há uma terceira etnia, os Tuá, que são uma porção bem menor dentro do contingente total. Mas é importante ressaltar que eles possuem uma mesma raiz étnica, Banto, tendo o mesmo idioma e características genéticas parecidas, o que fica claro em momentos do filme ao se demandar a visualização do documento para identificar a etnia das pessoas. Os belgas na colonização impuseram que o documento de identidade, tipo o nosso CPF, deveria conter qual a etnia a qual a pessoa pertencia, mas não apenas para informação. Os Tutsis eram, até a chegada dos europeus, que comandavam a região com a manutenção da pecuária bovina local, tornando-se um grupo diferenciado do ponto de vista econômico, tendo então este status de referência maior. Os europeus interpretam que, pela lógica do darwinismo social, os Tutsis, por serem mais altos e terem narizes mais finos, seriam um indício de que eles são mais evoluídos que os Hutus, o que explicava para eles a óbvia posição de domínio dos Tutsis sobre os Hutus no país. Com a Segunda Guerra Mundial chegando ao fim, Ruanda deixa de ser parte da Bélgica, ganhando autonomia política, só que ainda anexado junto com o país ao seu sul, hoje independente Burundi. Os Hutus são a maioria numérica, como já dito, e isso fortalece ao longo dos anos 1950 e 60 o poder político e a organização deles, que começam a fazer massivas formações de frentes políticas para o domínio do território. Em 1962, Ruanda se separa do Burundi, formando o território na concepção atual. Desde então, os Hutus, que até este momento, mesmo sendo a maioria numérica, ficavam subrepresentados no país politicamente, agora dominam a organização política do país. Chegamos então no enredo do filme. Nós acompanhamos Paul Rusesabagina, o gerente do Hotel Mille Collines Kigali, capital de Ruanda, que é de etnia Hutu, mas casado com Tatiana, que é Tutsi. O hotel está sediando um evento de grande importância para o país. Desde o início dos anos 1990,
O governo do Hutu Juvenal Habyarimana estava à frente do poder do país desde 1973, com uma nítida tendência de resultados fraudulentos nas eleições, pois o mesmo se manteve no poder com mais de 98% de aprovação dentro do pleito eleitoral e nítida opressão contra os seus opositores políticos. Um grupo de Tutsis refugiados na guerra em Uganda começa a ser ping-pongueado na região, com Ruanda, Uganda e Burundi negando abrigo e reconhecimento de seu status de cidadãos. Eles então fundam a Frente Patriótica de Ruanda, que agem com ataques na parte norte do país, exigindo o direito de ingresso em Ruanda, pedido que até então era negado pelo governo, iniciando uma guerra civil. Inclusive, quer saber mais sobre a questão de Uganda? Tem um vídeo aqui no canal sobre outro grande filme, O Último Rei da Escócia. A busca por expansão territorial da FPR torna o conflito cada vez mais sangrento e intensifica a rivalidade entre Tutsis e Hutus, pois o grupo exige a entrada no país que é proibida pelo governo. A tensão envolvendo a FPR e o governo Habyarimana seria teoricamente findada em 1993 com a assinatura do Acordo de Arusha, nome derivado da cidade na Tanzânia onde foi feito um acordo entre Tutsis e Hutus exigindo trégua. E voltamos então para o filme, pois a ONU estava presente por conta da UNAMIR, sigla de Missão das Nações Unidas para a Assistência em Ruanda, que tinha a ideia de acompanhar as premissas de paz decretado pelo Acordo de Arusha lá no hotel do Milikolim de Paul. Mas acompanhamos no filme o clima do país ficar muito ruim, quando o presidente Habyarimana é morto em um atentado que metralhou o seu avião na chegada no aeroporto de Kigali. Até hoje, esse assassinato não tem resposta sobre a autoria, pois as investigações nunca concluíram quem foi responsável por alvejar o avião. Há duas hipóteses. A de que foram Tutsis, talvez do FPR, que o mataram por conta da ainda tensa situação, enquanto há quem diga que foram os próprios Hutus insatisfeitos com a ação do acordo de paz assinado. Movimentos Hutus radicais não concordavam com o acordo, dizendo que os Tutsis eram terroristas, matavam os Hutus, e além do que, havia já o histórico ruim de dominação imposto pelos Tutsis lá no início do século XX, como citado. Com o assassinato do presidente, o país explode de vez. Paul acompanha as tensões aumentando nas ruas, com um movimento chamado Poder Hutu, considerado uma frente radical dos Hutus, que acusam os Tutsis de terem promovido o assassinato do presidente Habyarimana e, por isso, iniciam um verdadeiro massacre. A ordem é dizimar todos os Tutsis, que são chamados pelos Hutus de baratas, deixando Paul em total tensão por sua esposa e vários de seus amigos, já que ele sempre teve uma posição moderada, nunca se envolveu dentro deste meio político tenso. Paul sempre teve uma relação limítrofe entre respeito e ódio com o general Rutaganda, que vendia favores e alguns materiais para serem vendidos no hotel, enquanto ele, o líder do poder Hutu, nunca engoliu o fato de Paul ter casado com Tatiana por ela ser Tutsi. Paul começa a ver seus vizinhos serem pegos pelo poder Hutu pelo critério exclusivamente étnico, e ao ver que a situação começa a atingir um grau de violência já sem limites, ele decide pegar a sua família e levá-los até o hotel. A esperança é que a presença da ONU possa dar um jeito na situação, mas o hotel está um verdadeiro caos. Os turistas realizam check-out massivamente, querendo sair do país o mais rápido possível. O dono do hotel passou o controle total dele para Paul, dizendo que precisará sair do país pela situação. Enquanto o clima divisível pelas etnias fragmenta os funcionários do Milikolim, gerando tensão com denúncias por parte dos funcionários Hutus, ouvindo noticiários no rádio que intensificam o ódio e o massacre. O recepcionista do hotel, Gregory, se instala na suíte presidencial e se recusa a trabalhar para Paul, dizendo que viverá lá do luxo do espaço e, caso Paul não aceite as suas condições, denunciará ao poder Hutu todos os colegas do hotel que são Tutsis para que sejam exterminados também.
Em meio a toda essa tensão, aí eu encerro por aqui para que você confira o filme, que é muito pesado, com um clima muito difícil de processar, mas é um grande filme. Então, confere lá depois. Mas para irmos além do filme, vamos contar o que acontece depois. Este é um dos episódios mais terríveis da história da humanidade, um verdadeiro massacre, a partir de ações com facões, assassinatos ao ar livre e violência sexual contra mulheres. Foram mais de 800 mil pessoas mortas, sendo um número estimado que não é preciso. A maioria é de Tutsis, mas também foram vitimadas pessoas Hutus de discurso considerado moderado, conciliatório, que não abraçaram as ideias do poder Hutu. A guerra durou de abril a julho de 1994, quando a FPR, com fortalecimento de Tutsis de fora de Ruanda, conseguem dominar cidades importantes do país até conseguir dominar a capital e a situação em seu favor. É importante fazer esta ressalva, pois há uma crítica muito grande contra as potências internacionais, pois elas não agiram em momento nenhum para conter a guerra. Dando um breve spoiler do filme, os membros da ONU que estavam lá receberam a ordem de retirar seus seguranças e funcionários e dar suporte aos estrangeiros que estavam no país, enquanto o pau comia entre a população nativa. A situação foi tão absurda que foi então criado o Tribunal Penal Internacional para o Genocídio de Ruanda, que hoje existe para julgar crimes contra a humanidade em âmbito geral, mas foi desenvolvido para se penalizar as atrocidades da guerra de Ruanda. O atual presidente, destacando que este vídeo está sendo lançado em 2023, é Paul Kagame, desde 2000, sendo um Tutsi membro do FPR, que estabeleceu no país medidas de lei que proíbem o julgamento pela etnia, e o mesmo já se pronunciou com a ideia de que no país há ruandeses, não Tutsis nem Hutus. Agora, você quer saber a maior reviravolta de toda essa história? Paul Rusesabagina foi preso em 2021 por conta de uma acusação que parte do governo Paul Kagame. Na verdade, Paul sempre se posicionou contra o presidente Paul Kagame, argumentando que ele, ao invés de pacificar o país, estava incitando o retorno da mesma rivalidade e acabou sendo preso com a sua soltura negociada no ano de 2023. De herói a preso político. E aí, você já assistiu esse filme? Esse aqui tem muito aluna minha que pediu já há um tempo. Então, agora finalmente lançado. Você gosta desse filme? Comenta aqui embaixo. Gostou? Dá o joinha, compartilha com os amigos. Se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!